NFT é um token não fungível. Ao contrário do Bitcoin, por exemplo, que você consegue ter uma fração do Bitcoin, você consegue ter 0,01% do Bitcoin, o NFT ele é não fungível. Você consegue emitir um valor limitado desses tokens. Por exemplo, eu vou fazer uma coleção de arte. Eu vou emitir 100 tokens dessa arte e elas vão ser representadas por 100 unidades. Então, você vai ter 100 assets desse token, no caso. Você tem 100 proprietários desse NFT. Entendeu? No caso. Ele está viralizado, ele está numa hype muito grande pelas grandes aquisições, como ele comentou, que teve essa venda dessa arte do Beeple, que foi de 69 milhões de dólares, foi um hype gigantesco agora que aconteceu em Nova York. Mas NFT não é só isso, entendeu? Acho que tá tendo um hype da mídia muito grande em cima desses fatos, desses valores astronômicos. Você tem coleções muito famosas hoje, como a CryptoPunks, como Bored Ape, Yacht Club. Então, você tem várias coleções muito famosas hoje que viraram assets disputados, entendeu? Como se você tivesse um bem de arte, né? Vamos dizer assim. E essa tecnologia ela é muito interessante porque você consegue fazer de uma forma muito simples e rápida, a um custo muito baixo. Você consegue fazer uma digital property. Então você consegue NFT, na realidade, para você resumir, ela é uma propriedade digital de um ativo, né? De um asset, vamos dizer assim. Ao contrário dos outros tokens, das criptomoedas que a gente está falando aqui, você consegue fazer ela como se fosse uma autenticidade, um selo de autenticidade daquele item. Aí, se você for na parte mais técnica do NFT, ele nada é do que um contrato também, que você tem os tokens dentro desse contrato e você tem o metadata desse contrato, que daí você tem como regular. Se você for uma imagem, por exemplo, você joga essa imagem dentro desse contrato e dentro dessa metadata você é proprietário desse ativo, vamos dizer assim. Você pode ser um vídeo, pode ser um arquivo, pode ser uma imagem, vamos dizer assim, um som, qualquer tipo de file, vamos dizer assim, você consegue colocar dentro do NFT. Esse é um resumo básico do que está acontecendo hoje no mercado, né? É uma associação, uma referência, né, que tem dentro do contrato, não é a imagem em si, né? É só uma referência, um identificador. Tenho aqui uma cópia da imagem que foi vendida por 69 milhões de dólares. Mas você não é o proprietário dela. Aqui está. Eu posso fazer 1000 cópias dela, mas fica definido quem é o proprietário original. E até interessante que estava vendo em outros casos que dá para estender para propriedade intelectual, para patentes, qualquer tipo de propriedade onde você necessita evidenciar que você é o legítimo dono daquele ativo intangível. Porque essa é a questão, tem ativos tangíveis e os intangíveis. Esses são todos intangíveis que podem ser identificados claramente, sem dúvida nenhuma. E ainda colocando regras de contrato para que as próximas transações tenham algum tipo de operação. Por exemplo, eu ganhar um FII por cada venda que seja feita de um contrato desse. Tá lá. Essa é uma questão bem importante, bem interessante, que eu acho que, para mim, vai ser uma das questões que o NFT vai transformar várias indústrias, a questão de royalty, né? Você consegue ser... hoje você tem uma proposta dentro da rede Ethereum que não foi ainda aprovada, que é exatamente o que você está falando. Que, por exemplo, você é o proprietário daquele primeiro NFT e você vai ter um royalty eterno, vamos dizer assim, vitalício desse seu NFT. Toda transação que tiver em cima desse asset, você vai ter um percentual de royalty em cima desse cara. Então, eu acho assim, essa indústria ela tem muito o que crescer. Hoje você tem só soluções centralizadas ainda. A gente tem muitos projetos que estão acontecendo. Até um spoiler aqui, a gente tem uma ideia de fazer isso dentro do nosso ecossistema também. Eu acredito muito nessa solução de royalty, porque eu acredito que não tem hoje multi-chains, uma situação que você consiga resolver isso de uma forma descentralizada. Você só consegue fazer isso dentro de uma aplicação do marketplace que, por exemplo, eu faço um NFT de uma arte e eu coloco um royalty eterno de 5%, por exemplo. Eu vendo para o Marlon, o Marlon vende para o Baiano vende para o Dio e assim, consequentemente, eu vou sempre receber esse 5%. Né? Dá para dizer, Felipe, que o NFT ele é uma modernização, digamos assim, de um registro de marca e patente sobre a propriedade de alguma coisa que é intangível? Eu poderia utilizar para esse fim, por exemplo? Eu diria que é muito mais do que isso. Eu acho que o que está acontecendo hoje no mercado, esse hype inicial, ele é menos de 1% do que tem para acontecer.
Eu acho assim, o que está acontecendo é só um pequeno hype. Nem começou, na minha opinião pessoal. Assim. Eu acho que nem começou isso ainda. Nem dá para saber até onde chega isso porque está começando. Aonde vai esse negócio, eu não sei.